E trazemos as manchetes do site da CNN Brasil. Vamos juntos aqui em cnnbrasil.com.br. Eu vou colocar nossa página inicial em destaque aqui no nosso telão. Vou trazer as manchetes aqui, já passando rapidamente com vocês. O que aconteceu lá na Marquês de Sapucaí? Desfile sobre Lula, cita Temer e Bolsonaro como Bozo. Oposição reage, é a manchete de momento. Temos aqui vários recortes também sobre o que aconteceu lá no Rio. Janja fica no camarote e é substituída por Fafá de Belém em desfile no Rio. Tinha expectativa de que a primeira-dama desfilasse na avenida, num dos carros de destaque. Janja ficou no camarote, não foi para a avenida e foi substituída pela cantora Fafá de Belém. Após desfile na Sapucaí, TSE analisa possível propaganda irregular pró-Lula. Aqui, olhar para qualquer tipo de manifestação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, será provocado ou não pela oposição, que já, nesse momento, está reagindo e já fala em, de fato, recorrer à Justiça Eleitoral. Temos aqui a análise do Caio Junqueira. Desfile sobre Lula dialoga diretamente com campanha à reeleição. É a análise do Caio, que está por lá também. E temos aqui mais desfiles. Em Mato Grosso, homenageado pela Imperatriz. Homem voa em desfile da Portela, mas a escola finaliza a passagem às pressas. A gente te contava os principais destaques das escolas. Aqui temos não só como foram os desfiles em texto, mas também em imagens, viu? Muitas fotos para que você consiga ter uma ideia do que foi esse que foi apenas o primeiro dia dos desfiles na Marquês de Sapucaí. E também veja classificados e confrontos das quartas de final do Paulistão 2026. São alguns dos destaques de momento aqui no site da CNN. Vou só passar por outras manchetes também, aproveitando. Aqui tem destaque do agro, tem destaque do CNN Viagem e Gastronomia. Inclusive, hoje teremos a Isadora Camargo detalhando isso aqui. Presidente Lula, depois dessa maratona do Carnaval, vai cumprir a agenda internacional. Vai lá para a Índia, é um dos países que Lula vai visitar. E tem na agenda um olhar do agro. Agro mira feijão e tarifas nessa viagem. Daqui a pouquinho a Isadora vai explicar em detalhes aqui pra gente. E também tem o olhar para as eleições, um olhar para São Paulo. Lula volta a conversar com Haddad para amarrar palanque em São Paulo. Algumas das manchetes de momento do nosso site que vamos analisar com ele. Theo Cury está de volta aqui para conversar com a gente. Theo, manchete de momento. Primeira coisa, você gosta de carnaval, né, Theo Cury? Gosto de carnaval. Escola de samba? Curte? Gosto também. Então você acompanhou o desfile do Rio? Acompanhei por alto porque precisava acordar cedo para trabalhar hoje. E precisou acompanhar porque... Também porque o presidente Lula participou. Exatamente. Então eu vou colocar aqui exatamente a nossa manchete de momento do Douglas Porto, viu? Aqui tem as imagens do que foi o desfile, que teve o presidente Lula como samba enredo. Como a gente falava mais cedo, né, Theo? Muita atenção para os vários movimentos, mensagens que viriam nesse desfile, ações do presidente Lula, de integrantes do governo, da primeira-dama. Eis então que temos aqui um dos carros alegóricos em destaque, Theo. Desfile fazendo ali algumas referências ao ex-presidente Michel Temer, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição já está reagindo, Theo Cury, em meio ao que acompanhamos na avenida, porque o Tribunal Superior Eleitoral, ao permitir a realização desse desfile, de ter o presidente Lula, que já se coloca como um candidato à reeleição esse ano, sendo o tema desse samba enredo, mas fez ali uma série de apontamentos, de ressalvas, de possíveis riscos a partir do que acontecesse nesse domingo. Isso, o Tribunal Superior Eleitoral disse que não iria barrar a realização desse desfile em homenagem ao presidente Lula, porque isso implicaria em uma censura prévia, porque qualquer irregularidade poderia ser apurada depois que ela de fato acontecesse. E naquele momento em que o Tribunal Superior Eleitoral analisou esse pedido feito pelo Partido Novo, nenhum ilícito eleitoral havia acontecido. Então o TSE disse, olha, como ainda não há nenhum erro, nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade eleitoral, não há o que ser feito nesse momento, senão isso vai ser uma censura prévia. Então o TSE toma a decisão, autoriza, porque deixa de impedir, no final das contas, autoriza a realização desse desfile e não encerra essa ação. Deixa muito claro que
qualquer tipo de irregularidade eleitoral poderia ser contestada ainda no âmbito dessa ação lá no Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral teria de se manifestar e o TSE analisaria o caso. Foi o que aconteceu. Foi liberada a realização desse desfile, porque não houve esse impedimento por parte do tribunal. Sinalizações foram dadas pela ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, dizendo que, inclusive, havia, na realização de um evento como esse, na realização de uma homenagem como essa, a possibilidade de fato, haver uma irregularidade eleitoral, e isso acendeu um alerta dentro do governo. O governo emitiu orientações para os integrantes, para ministros, para o próprio presidente, para a primeira-dama, com relação a essa participação. Ou seja, o clima era de cautela na Sapucaí e foi o que aconteceu. A primeira-dama deixou de desfilar, ela desfilaria, desistiu de estar ali na avenida e o presidente, em determinado momento, desceu para a avenida acompanhado do prefeito Eduardo Paes. A primeira-dama que chegou até a participar dos ensaios da escola, foi para a avenida nos ensaios, mas no desfile ela ficou no camarote. A gente tem até alguns registros da presença de Lula por lá. A gente volta aqui para o nosso site, na reportagem da Raquel Morim, do Douglas Porto. Opa, já cliquei aqui na foto, mas era exatamente isso que eu queria destacar com vocês, né? O presidente Lula, que ficou no camarote, ali ao lado do prefeito Eduardo Paes, está ali a Janja, que ficou no camarote, não chegou a descer, diferentemente de Lula, que foi conversar com integrantes da escola ao lado do prefeito Eduardo Paes. Temos até o jornal O Estado de São Paulo, se a gente puder colocar nesse momento também em tela para quem está nos acompanhando. O Estadão também coloca em destaque a presença do presidente Lula na Sapucaí, no camarote. Apesar de polêmica sobre propaganda eleitoral, Lula vai à pista em desfile sobre ele. Tema da Acadêmico de Niterói, o presidente desceu do camarote antes da apresentação e também destacando o fato da primeira-dama Janja desistir de desfilar no carro alegórico. Ali a gente coloca a imagem também em tela, a foto que o Estadão traz pra gente, que é justamente do momento em que o Lula desce do camarote, vai conversar ali com os integrantes da escola, e o Estadão até faz uma referência ali ao que foi a atuação do prefeito do Rio de Janeiro, que faz ali uma espécie de cortejo ao presidente Lula, Theo. É isso, o presidente foi acompanhado do prefeito Eduardo Paes, que já sinalizou que vai disputar o governo do estado do Rio de Janeiro. Desceram os dois ali para onde acontece de fato o desfile, em uma deferência aos integrantes da escola de samba que homenageou o presidente a Acadêmicos de Niterói. Esse foi o único momento em que o presidente de fato foi para a pista, literalmente, foi para onde acontece o desfile, e essa imagem pode ser eventualmente usada pelos opositores dele, pelos críticos da realização dessa homenagem na Justiça Eleitoral, em especial no Tribunal Superior Eleitoral. E aí vai restar ao TSE analisar se isso configura ou não uma irregularidade eleitoral. Até então tínhamos o Novo como o partido que foi até a Justiça Eleitoral questionar o tema do samba enredo da escola. Aguardamos aqui também um posicionamento do partido diante do que acompanhamos no domingo. Tem até entrevista hoje aqui no Novo Dia com um advogado especialista em direito eleitoral, para a gente entender do ponto de vista jurídico, não político, o que a gente observou na avenida pode trazer ali indícios de crime eleitoral ou não, enfim, é o que a gente vai abordar ainda hoje. Mas só destacar mais uma vez a imagem do presidente Lula no camarote, aqui, ao lado de Geraldo Alckmin, vice, também ali o Alckmin ao lado do vice-presidente da República. E aí, Theo Cury, essa imagem acho que resume um pouco do que foram os palanques eleitorais durante o Carnaval, que é um tema que a gente vai abordar ainda em detalhes aqui com o Theo Cury. Essa aqui, né, é o presidente Lula com Geraldo Alckmin, porque quando a gente olha para a vice-presidência, se de fato teremos uma chapa Lula-Alckmin em 2026, é ainda um elemento de muita dúvida. Outro ponto ali de destaque, Eduardo Paes, que já se coloca como um candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Então, portanto, também já com esse olhar político eleitoral em pleno Carnaval. Fora o que a gente viu no Nordeste. O presidente Lula, em Recife, se viu ao lado de Raquel Lira, que é a atual governadora de Pernambuco, que deve disputar
a reeleição, e de João Campos, que é o prefeito de Recife, que também já se coloca como um possível candidato ao governo de Pernambuco esse ano. E o presidente conseguiu colocar um lado a lado a ele nesse desfile do qual o presidente marcou presença lá em Pernambuco. Então você vê, é um equilíbrio que tem de ser feito político, porque ali há uma rivalidade, eles são adversários políticos e ambos buscam o apoio do presidente Lula na disputa ao governo do estado. E o presidente tem tentado se equilibrar porque também precisa do palanque dos dois na busca pela reeleição. E falando em João Campos, presidente do PSB, que é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e a prioridade do partido é manter Geraldo Alckmin na vice-presidência da República, reeditando a chapa de 2022, que venceu a de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto. Então, no final das contas, há esse desejo do PSB pela manutenção do Alckmin na vice-presidência. A gente ainda vai falar sobre isso, sim, mas esse desfile e essa participação do presidente nesse périplo que ele fez ao longo dos últimos dias, desde sexta-feira até ontem, nessas viagens que ele fez para acompanhar o carnaval, mostra um pouco dos desafios e dessa tentativa de equilibrar politicamente os aliados nos estados. A imagem, inclusive, se possível, a gente coloca em tela, porque está aqui no site da CNN, a imagem que eu faço referência, que é essa visita do presidente Lula a Recife. Então, nós temos ali de um lado a Raquel Lira, que é a atual governadora, aí temos do outro lado a Janja, primeira-dama, Janja da Silva, e ao lado da Janja, o João Campos. Então, essa é a divisão que o presidente Lula ele se viu no carnaval lá em Recife. PSB, que recentemente se reuniu, como você destacava, né, Theo, com o presidente Lula, querendo estar presente nessa chapa de reeleição na figura de Geraldo Alckmin, mas ainda é um motivo de dúvida. É um motivo de dúvida por conta dos acenos que o presidente tem feito ao MDB. Há uma defesa de uma ala do governo que o presidente Lula traga o MDB como uma possibilidade de composição para a vice-presidência. E aí, com isso, traria também uma ala de partidos ligados ao centro para consolidar esse apoio ao presidente Lula contra Flávio Bolsonaro nas eleições de outubro. Mas há um racha também dentro do próprio MDB. Há uma ala lulista, há uma ala que faz oposição ao governo, como alguns dos partidos são, é natural que isso aconteça, há essa divisão interna, muita conversa ainda sendo realizada e esse interesse do PSB de manter uma parceria que na avaliação do partido tem dado certo. Theo Cury, já caminhamos então, mostramos o estado de São Paulo, quero mostrar a Folha também aqui com o Theo. Theo que está sempre com esse olhar jurídico ao longo das nossas coberturas. Olha aqui a manchete da Folha. Estou acessando, vou só ampliar aqui para que a leitura fique melhor para todos. Manchete do dia: Moraes manda e Receita rastreia quebra de sigilos de ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Receita Federal verifique se houve quebra de sigilo dos 10 integrantes do Supremo Tribunal Federal e de seus familiares. A lista inclui 100 pessoas, entre cônjuges, pais, filhos e irmãos dos ministros. O procedimento acontece em meio à crise entre poderes e órgãos públicos em razão do caso Master. Moraes deu a ordem em janeiro, no inquérito das fake news, após a divulgação de informações da ligação do Master com seus familiares e o colega Dias Toffoli, que deixou a relatoria do caso após semanas de desgaste. Todo um contexto, todo um pano de fundo em meio a essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, e vale destacar exatamente isso, né? O momento em que vem essa determinação. Exato, isso aconteceu depois da revelação de que a esposa do ministro, o escritório da esposa da família do ministro, atendia, entre outros clientes, o próprio Banco Master, um contrato milionário que pagaria ao final 129 milhões de reais ao escritório da Viviane Barsi de Moraes. Isso trouxe um elemento maior de desgaste institucional. Aconteceu
semana, depois a Malu Gaspar que revelou isso no jornal O Globo, houve essa revelação depois de Dias Toffoli ter viajado para a final da Libertadores no Peru para acompanhar Flamengo e Palmeiras, ele que é torcedor do Palmeiras, em um jatinho que tinha entre os passageiros desse jatinho um advogado que defende um dos investigados no Banco Master. Aconteceu na semana em que esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, em que o ministro decretou sigilo absoluto nesse caso. Aí houve a revelação do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, aquela tentativa do Fachin de implementar o Código de Ética. Então veio tudo no mesmo combo, veio tudo no mesmo pacote e trouxe um desgaste maior, trouxe essa crise institucional ao Supremo Tribunal Federal. Há essa expectativa de que essa crise diminua com a mudança na relatoria, com a chegada do ministro André Mendonça no lugar de Dias Toffoli na condução desse inquérito lá no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, aí na Folha, até a gente vê a escolha de Mendonça como relator do caso Master arrefece crise no tribunal. É o que você também tem ouvido no judiciário? Esse é o clima, essa é a avaliação, que a saída de Toffoli e a entrada de André Mendonça pode acalmar os ânimos na Suprema Corte? Carol, quando eu falei com ministros do Supremo depois da divulgação da nota, sim. Agora, tudo depende de como o Supremo vai reagir ao vazamento de partes dessa conversa, de partes daquela reunião que aconteceu e em que essa nota foi elaborada. Porque até a divulgação da nota, o que os ministros me contavam, os ministros com os quais eu conversei, eles diziam o seguinte: olha, diante da decisão que a gente tomou, nos alivia, de certa forma, e alivia essa pressão no Supremo, essa pressão externa no STF e alivia esse desgaste institucional devido às sucessivas decisões do ministro Dias Toffoli, que foi alvo de uma pressão interna e uma pressão principalmente externa. Fato é que, depois dessas conversas que eu tive, houve a revelação pelo Poder 360, o jornal digital, das conversas que levaram à elaboração daquela nota naquela reunião de cerca de 3 horas. E aí vale destacar trechos da conversa. Trechos da conversa, ao que tudo indica que foi gravada por alguém que participou. Não se sabe quem. E isso aumentou uma desconfiança, um incômodo e um desconforto entre os ministros do Supremo. Mas com relação ao exterior, ao que tudo indica, de fato, essa mudança de relatoria traz sim um alívio para o Supremo. O que tem agora é um desconforto interno e uma desconfiança por ter havido um vazamento de uma reunião que não poderia ter sido divulgada. Nesses trechos que foram publicados pelo jornal digital Poder 360, até o Curi fica muito clara a divisão interna no Supremo Tribunal Federal e qual que é o nível que estamos da relação entre a Suprema Corte do país e a Polícia Federal. A polícia foi muito criticada, a Polícia Federal foi muito criticada pelos ministros nessa reunião. A gente já sabia que havia essa crítica, o Gustavo Uribe e eu trouxemos essa informação na semana passada, mas isso fica ainda mais claro diante da revelação dos trechos exatos do que foi dito. Isso de acordo com o que foi revelado pelo Poder 360. Então os ministros ficaram receosos com essa investida da Polícia Federal. Eles deixam muito claro que não houve somente a divulgação de um relatório, uma entrega de um relatório pelo diretor-geral da Polícia Federal ao ministro Luiz Edson Fachin, mas uma investigação contra um ministro do Supremo sem que houvesse autorização para tal. E aí, esse receio que foi exposto principalmente pelo ministro André Mendonça, que é quem agora assume a relatoria. Assumiu na semana passada, se reuniu inclusive com investigadores da Polícia Federal para tomar pé dessa investigação. Críticas e divisão, como você menciona, divisão, e deixando muito claro ali nessa revelação das conversas que Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia acabaram ficando mais afastados da maioria dos ministros que saíram mais enfaticamente em defesa da atuação de Dias Toffoli no processo. Um outro ponto que vamos aprofundar aqui ao longo do novo dia, Theo Curi, é o fato de Mendonça ser agora relator do caso Master, relator também do caso das fraudes do INSS e o quanto que no Congresso a gente vê movimentação justamente para que seja instalada uma CPI do caso Master, mas a CPMI do INSS também se movimentando e buscando
mais dados para avançar em investigações relacionadas ao caso Master. E aí vão pedir compartilhamento, vão pedir acesso às informações e agora é o ministro André Mendonça quem concentra essas duas investigações no Supremo Tribunal Federal. Isso empoderou o ministro André Mendonça, que tem aí sob sua relatoria, está no gabinete dele, os dois grandes escândalos desse momento da política brasileira. As fraudes nas aposentadorias e pensões do INSS, esses desvios que começaram no governo de Jair Bolsonaro, continuaram no começo do governo do presidente Lula, foram encerrados, foram cessados, mas ainda assim houve uma continuidade no atual governo e há um receio do governo com relação ao avanço dessa investigação na gestão atual. E também o caso Master, que envolve uma série de políticos e esse avanço de uma teia de relações que não está muito clara ainda. Então, tudo isso concentrado no gabinete de André Mendonça. Aqui a reportagem que eu faço referência nessa conversa com o Theo Cury, colocando em tela para vocês. Congresso aposta em diferentes frentes para investigar caso Master. Parlamentares querem ouvir Daniel Vorcaro, dono do banco, e ter acesso a dados sigilosos. No caso da CPMI do INSS, que eu fazia referência aqui com o Theo, há a previsão de que o Daniel Vorcaro preste depoimento no dia 26 de fevereiro. Foi, inclusive, alterada essa data. No primeiro momento, estava prevista para o dia 19, e aí teve essa mudança. Há essa previsão de que Daniel Vorcaro compareça à comissão no dia 26 de fevereiro, portanto. E vale destacar, né, Theo, enquanto não há uma CPI do caso Master, as comissões que estão trabalhando, aquelas comissões que estão em andamento, utilizam o seu trabalho para tentar avançar no que se refere a esse caso específico, ao caso Master. Os parlamentares têm usado o que eles têm à disposição para conseguir avançar e fazer uma ofensiva com relação a essa investigação, seja porque não há essa possibilidade no momento de CPMI, seja porque não há outros artifícios à disposição. Então, uma das possibilidades que vem sendo articuladas, e aí aparece o Renan Calheiros, senador da República, por exemplo, uma atuação por meio da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. Então, a CAI, por exemplo, vai também ouvir o Daniel Vorcaro. Não estava previsto isso de acontecer, mas conseguiu essa brecha existir. Há uma tentativa também por meio da CPI do crime organizado. Enfim, são ações e mecanismos utilizados, brechas possíveis no Congresso Nacional para avançar com relação a esse caso. As várias frentes que são abertas, e aí eu destaco a data. Se a CPMI do INSS quer ouvir o Daniel Vorcaro no dia 26, a CAI quer ouvi-lo no dia 24. Renan Calheiros disse que acertou essa data de depoimento com o próprio Daniel Vorcaro. A conferir, Theo Cury, caso Master, em grande destaque no Judiciário e também no Legislativo, como a gente consegue acompanhar, e principalmente quem será o protagonista no Legislativo para avançar nas investigações relacionadas a Daniel Vorcaro, relacionadas ao Banco Master. Porque você tem senadores, também deputados, buscando aí um holofote meio que está acontecendo. E um ano eleitoral, então todos os olhares estão voltados também para quem está tomando iniciativa e os parlamentares se aproveitam disso. E quem vai dominar essa narrativa também, né? Principalmente. Porque investigações apontam, inclusive, nomes de políticos no caso Master. Theo Cury vai trazer para a gente esses e outros destaques ainda hoje. Conversaremos bastante sobre o que daqui a pouquinho, Theo Cury? A gente vai conversar sobre justiça eleitoral, as eventuais e possíveis consequências da participação do presidente Lula assistindo a esse desfile no Rio de Janeiro, mas também a atuação do Congresso Nacional, porque as atividades do Legislativo voltaram no dia 2 de fevereiro, mas para valer começa agora depois do Carnaval. Lembrando que tem expectativa de sabatina do Jorge Messias e a mensagem presidencial ainda não foi nem enviada. O Supremo Tribunal Federal, com 10 ministros, está faltando o 11º. Mas tem União Europeia, Mercosul, tem PEC da segurança, PL, antifacção, tem escala 6x1, muito assunto na volta do Congresso Nacional para valer dessa vez.